Fala, queridos alunos, beleza? Começando a nossa aula sobre política monetária. Lembrando sempre que as nossas redes sociais à disposição de todos vocês: Instagram, Facebook, YouTube e o nosso WhatsApp Tira Dúvidas 24 horas. Beleza, pessoal? Bora entender então sobre política monetária. Pessoal, é importante entender que existe duas estratégias de políticas monetárias no país, a expansionista e a contracionista, tá certo, pessoal? Onde a expansionista, né, onde o próprio nome já diz, expande a estratégia para que seja aumentado o consumo, certo? Então, uma política monetária expansionista é a política que faz com que o consumo aumente no país. E a contracionista, por sua vez, ela contrai, ela tende a querer diminuir o consumo, tá certo? Essas são as duas existentes. Quem decide a política monetária, se vai ser expansionista, se a estratégia vai ser contracionista, é a CMN, certo? É quem decide, e quem obedece é o Banco Central do Brasil, nosso querido Bacen, como a gente viu nas aulas anteriores. CMN manda, Bacen obedece, tá certo? Então vamos entender, pessoal, quais são as estratégias tomadas pelo sistema financeiro para que o consumo consiga aumentar ou diminuir, que a política consiga ser expansionista ou expansionista ou contracionista. Bora lá, pessoal? A primeira estratégia pode ser através do depósito compulsório, tá certo? O depósito compulsório é a obrigatoriedade que os bancos têm, tá aqui, de todos os dias, parte do recurso que ele fica no caixa, ele é obrigado a depositar no Banco Central. Como assim, Marcos? Não entendi. O banco todos os dias ele capta, ele pega emprestado, ele empresta, chega no final do dia, ele tem, obviamente, lá um valor em caixa. Parte desse valor, ele tem a obrigatoriedade de depositar para o Banco Central no final do dia. Tá? Ele não pode ficar com todo esse recurso em caixa. Isso é chamado de depósito compulsório. Tá? Então vamos lá. Como que o depósito compulsório pode interferir na política monetária, pode fazer com que o consumo seja aumentado ou diminuído? É simples. Se o Banco Central ele diminui o depósito compulsório, né? Então aqui é um exemplo de política monetária expansionista. Se o Banco Central diminui o depósito compulsório, obriga o banco a depositar menos para ele, teoricamente o banco vai ter mais dinheiro em caixa para emprestar para as pessoas que precisam, para os deficitários. Então aqui está um exemplo. O superavitário, a pessoa lá tem 200 mil reais. Tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então o banco tem 200 mil. O Banco Central ele tem uma obrigatoriedade e obriga o banco a depositar 50 mil. Automaticamente o banco vai ter 150 mil para emprestar no mercado e ganhar dinheiro e fazer com que as pessoas tenham dinheiro e consigam consumir mais. Tá? Esse é um exemplo. Se o Banco Central obriga o banco a depositar mais, aumenta o depósito compulsório, dos 200 mil ele obriga o banco a depositar 150 mil para ele no final do dia, vai sobrar só 50 mil para ele emprestar no mercado. Tá certo? Tá? Vai sobrar só 50 mil para ele emprestar no mercado. Ou seja, ele aumentando o depósito compulsório, ele vai diminuir o consumo no mercado, porque o banco vai ter menos dinheiro para emprestar. Tá ficando claro, pessoal? Então ele vai ter uma estratégia de política monetária contracionista. Ele aumentou o depósito compulsório para que diminuísse o dinheiro no mercado e diminuindo o dinheiro no mercado, diminui o consumo. Aqui foi ao contrário. Ele exigiu um depósito compulsório menor para que tivesse mais dinheiro no banco para ser emprestado e aumentasse o consumo. Expansionista. Então vamos guardar, pessoal. Quanto menor o depósito compulsório, maior é o consumo, mais dinheiro vai ter no mercado. Tá? Então eles vão contramão aí. Então se o Banco Central diminuiu o depósito compulsório, é expansionista, porque ele está querendo menos dinheiro para ele e mais dinheiro para o mercado vai consumir mais. Ele quer mais dinheiro para ele, é porque ele quer menos dinheiro no mercado, o mercado vai consumir menos. Então, isso é o depósito compulsório, a obrigatoriedade que os bancos têm de depositar no final do dia parte do dinheiro em caixa para o Banco Central. Aí vai da estratégia do sistema financeiro, o Banco Central diminuir ou aumentar o depósito compulsório
para que tenha mais ou menos dinheiro no mercado. Beleza, pessoal? Outro exemplo é o redesconto. O que é redesconto, Marcos? Redesconto é simples. Vamos lá, quando os bancos chegam no final do dia e ao invés dele ter dinheiro sobrando, está faltando dinheiro, eles têm o hábito de emprestar dinheiro entre eles. A gente viu lá que até a média dessas transações interbancárias já era taxa CDI. Então, chegando no final do dia, o Bradesco está precisando de dinheiro, ele vai lá, pega emprestado com o Itaú pega com o Santander, enfim, os bancos emprestam entre si, tá certo? Agora um exemplo, o Bradesco chegou no final do dia, está precisando de dinheiro, ligou para o Santander, Santander, me empresta dinheiro. Falou, ih, Marcos, o negócio tá feio aqui também, não sobrou. Itaú, me empresta dinheiro. Esquece, Bradesco. Tô sem dinheiro. Caixa, esquece, tô sem dinheiro. Banco do Brasil, esquece, tô sem dinheiro. Qual que é a salvação? Emprestar do Banco Central. Então vamos lá, o redesconto é quando o Banco Central empresta dinheiro para os bancos, tá certo? E mais uma vez, quanto maior os juros que o Banco Central cobrar do banco, por exemplo aqui o Bradesco, quanto maior os juros que o Banco Central cobrar do Bradesco, menos dinheiro, menos recurso o Bradesco vai ter para emprestar para o mercado, e quanto menor os juros, mais dinheiro o Bradesco vai ter para emprestar no mercado. Então o redesconto também é uma forma de deixar mais ou menos dinheiro na economia para aumentar ou diminuir o consumo, tá certo? Então redesconto é um empréstimo que o Banco Central faz para os bancos e dependendo de quanto ele cobrar de taxa, ele consegue aumentar ou diminuir o valor no mercado. Faz sentido, pessoal? Se o Banco Central cobra um juros muito caro, o Bradesco não vai pegar tanto dinheiro emprestado. Então ele vai ter pouco dinheiro no caixa, vai conseguir emprestar menos, vai ter menos dinheiro no mercado, vai ser consumido menos. Se o Banco Central cobra um juros mais barato, o Bradesco vai pegar mais dinheiro, vai ter mais dinheiro para emprestar e o consumo aumenta. Então no redesconto, os juros do Banco Central cobrado no redesconto influenciam no consumo. Quanto maior os juros, menos dinheiro o banco pega, menor o consumo. Quanto menor os juros, mais barato, mais o banco pega, maior o consumo. Tá certo, pessoal? E tem o último, por sua vez, o Open Market. Então são essas três linhas. Redesconto, depósito compulsório e Open Market. Tá? Open Market nada mais pelo termo em inglês leilão de títulos, é quando o Banco Central empresta ou pega emprestado dos bancos, faz transações de empréstimos entre os bancos em troca de título público, tá? Então é quando o Banco Central ou o banco eles emprestam dinheiro entre si e dá como garantia aí, como troca um título público. A métrica é a mesma do redesconto, é a mesma do depósito compulsório, dependendo do valor e da negociação, a gente consegue saber se vai ter mais ou menos dinheiro no mercado. Tá certo, pessoal? Então, recapitulando, política monetária é a estratégia para saber se vai ter mais ou menos dinheiro no mercado para aumentar ou diminuir o consumo, né? Expansionista ou contracionista, né? Expansionista mais consumo, contracionista menos consumo. Quem decide a CMN, quem obedece o Banco Central. Depósito compulsório é a obrigatoriedade que os bancos têm de depositar parte do recurso que ele ficou no final do dia para o Banco Central. Se o Banco Central aumentar o depósito compulsório, é sinal que o banco vai ter menos dinheiro para emprestar no mercado, vai diminuir o consumo. E se o Banco Central diminuir o depósito compulsório, o banco vai ter mais dinheiro para emprestar no mercado e aumentando o consumo, tá certo? Redesconto é quando o banco pega emprestado com o Banco Central e Open Market é a troca entre banco e Banco Central com garantia de títulos públicos. Tá certo, pessoal? Essas são os três exemplos de política monetária, sempre com a estratégia de deixá-la expansionista ou contracionista. Lembre sempre, expansionista mais consumo, contracionista menos consumo. Se o Banco Central diminuir o depósito compulsório, o consumo aumenta, então é expansionista. Tá? Se o Banco Central, por exemplo, aumenta os juros do que ele cobra dos bancos, diminui o consumo, o banco vai ter menos dinheiro, porque ele vai estar pagando juros mais caro, tá? Aí é contracionista. Volte nos slides, tente lembrar as dicas que eu dei, você vai super bem na prova, tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre política monetária, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp para esclarecer com o maior prazer do mundo, 24 horas por dia, e um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e partiu, vou fazer uma boca aqui, partiu próxima aula, pessoal.